Esse é aquele tipo de vídeo que você não encontra em outro canal. Vamos ligar alguns pontos aqui e falar de Sérgio Moro e Ronaldinho até os dois se conectarem. O Sérgio Moro, ele ligou para o ministro do interior do Paraguai e ele perguntou, não tem como soltar o Ronaldinho Gaúcho? Mas antes, se você quer ver a casa cair para o Sérgio Moro, se inscreve no canal. Se você acha que o Ronaldinho de inocente não tem nada, também se inscreve no canal, curte o vídeo e deixa o seu comentário o que você acha sobre o caso do Ronaldinho Gaúcho que está preso no Paraguai. Agora vamos falar sobre Ronaldinho Gaúcho e Sérgio Moro. O Ronaldinho Gaúcho foi preso no Paraguai com um passaporte falso. Na verdade, é um passaporte verdadeiro que pertence a outra pessoa e foi modificado para parecer que é dele. Tá, todo mundo sabe as informações que saíram na mídia, mas tem a parte que a Globo não mostra e a gente vai mostrar aqui para vocês. A gente, quer dizer, eu, Thiago. O Ronaldinho Gaúcho foi levado ao Paraguai por um empresário chamado Nelson Luiz Belotti dos Santos. Lembre-se desse nome, Nelson Belotti. Ok, esse empresário, ele esteve envolvido no caso Banestado e na Lava Jato. E adivinha quem era o juiz nos dois casos? Nesses dois casos o juiz era Sérgio Moro. O Nelson Belotti estava envolvido até o talo nos dois casos e ele nunca foi preso, ele nunca foi incomodado, nem por Sérgio Moro e nem pelos procuradores de Curitiba, entre eles o Genório Paludo, aquele que a Polícia Federal disse que recebia propina do Dário Messer, que era um doleiro, Deltan Dallagnol, que é o chefe da Força-Tarefa da Lava Jato, que também atuou no Banestado. Eles não incomodaram jamais esse Nelson Belotti, que foi quem levou o Ronaldinho Gaúcho para o Paraguai. O Nelson Belotti é dono de um cassino muito grande lá no Paraguai. E tudo indica que o Ronaldinho Gaúcho queria montar uma ONG de fachada. Tudo indica, eu não sei se ele realmente queria fazer isso. Quem pode dizer é ele, os advogados dele e a acusação lá no Paraguai, que ele queria montar uma ONG de fachada para lavar dinheiro, sendo dele ou não para lavar dinheiro. E o Nelson Belotti é dono de um cassino. Cassino, muita gente não sabe disso, mas cassino é a maneira mais fácil de você lavar dinheiro no mundo, é por cassino. Por quê? Porque em cassino não há uma contabilidade certa de quanto dinheiro entra e quanto dinheiro sai. Lá em 2015, 2016, quando a Lava Jato estava começou mais ou menos com o Alberto Youssef. Ele também ficou menos de 2 anos preso. Ele foi condenado a 79 anos de prisão. Ele ficou menos de 2 anos preso. O Alberto Youssef mora numa mansão no Ibirapuera, lá em São Paulo, num dos metros quadrados mais caros, não só do Brasil, mas do mundo. O Alberto Youssef, ele usava essa empresa CCA para pagar propina para outras pessoas. Entre elas, e uma que foi comprovada, para um político que já faleceu, chamado Janene. Janene, ele era o líder do PP. PP era o partido do Jair Bolsonaro. PP, muita gente falava, o PT é corrupto, o PT é corrupto. O partido mais corrupto da Lava Jato era o PP, que era o partido do Bolsonaro. Voltando à história, Nelson Belotti esteve no caso Banestado, ele trabalhava com o doleiro Alberto Youssef, nunca foi incomodado nem por Sérgio Moro, nem pelos procuradores de Curitiba. Na Lava Jato, ele foi delatado no mesmo depoimento que o Sérgio Moro usou para prender o tesoureiro do PT, mas não prendeu o Nelson Belotti. Por que será? Pois bem, o Nelson Belotti, ele recebeu 24 milhões e repassou para uma empresa chamada CSA Finance, que distribuía propina para políticos do PP, do partido que era do Bolsonaro. Entre eles, e aí está comprovada, o líder do partido. Os procuradores de Curitiba, senhor Deltan Dallagnol, senhor Genório Paludo, senhor Pozzobon, esses todos, eles nunca incomodaram o Nelson Belotti, nunca apresentaram uma denúncia contra ele. Nelson Belotti e as empresas dele, ele tinha várias empresas, foram citados mais de 100 vezes na Lava Jato. Pois bem, Nelson Belotti deve saber de muita coisa, porque se você imagina que o Dário Messer pagava propina para não ser incomodado pelos procuradores de Curitiba, o que será que fez o Nelson Belotti? Ignoraram completamente que o Nelson Belotti foi delatado, e aí ele conseguiu, com todo o dinheiro que ele tem, ficou impune, foi para o Paraguai, abriu um cassino e chamou o Ronaldinho Gaúcho agora. E o Ronaldinho Gaúcho está preso. E a Justiça do Paraguai não vai soltar o Ronaldinho tão cedo. Hoje ele teve uma audiência com o juiz de garantias. Lá existe o juiz de garantias. Aqui no Brasil, o Sérgio Moro não queria, lembra? Ele teve uma audiência com o juiz de garantias e falou, não, você continua preso.
Por quê? Porque é um esquema, dizem que é um esquema muito grande de falsificação de documentos e lavagem de dinheiro. E um parênteses, há a denúncia de que outro doleiro pagava propina para os procuradores de Curitiba para não ser incomodados. Então, por que será que eles não incomodaram o tal do Nelson Bellotti? Ele pagava propina também ou não? As pessoas que chegam dos Estados Unidos no Brasil, deportadas pelo governo americano, chegam algumas delas desmaiando. Põe no Google, deportadas dos Estados Unidos, chegam desmaiando porque eles ficam dias sem comer lá nos Estados Unidos, não dão comida para eles. Eles falam que eles ganham um burrito, que é uma comida mexicana, de almoço, um no café da manhã, acabou. Depois o resto é só água. E quando tem água, então os brasileiros são tratados pior que animais nos Estados Unidos e o Sérgio Moro nunca ligou para lá para fazer nada, para ver nada. São pessoas inocentes. O único crime que cometeram foi viajar para outro país. As coisas estão todas se conectando. O Ronaldinho, Nelson Bellotti. Só que o Ronaldinho, ele é embaixador do turismo do governo Bolsonaro. Então ele não foi lá apenas como um jogador de futebol. Ele foi lá como embaixador do turismo do Brasil, do governo Bolsonaro. O mesmo governo Bolsonaro que o senhor Alberto Youssef, aquele que eu falei tantas vezes nesse vídeo, pagava propina para o partido dele. Então as coisas começam a se ligar. Ronaldinho, Bolsonaro, Sérgio Moro e Nelson Bellotti. Conseguiu ligar tudo? Fechou o caso? Aí o Sérgio Moro pede, não tem como soltar o Ronaldinho. Por quê? E se no Paraguai o Ronaldinho resolve abrir o bico e ele sabe de alguma coisa que não é para saber? E ao que tudo indica, o Sérgio Moro está desesperado. Para o Sérgio Moro sair do Brasil e ir para o Paraguai é porque a coisa tá feia, a coisa tá ficando feia para ele. E eu espero que o Ronaldinho Gaúcho e que o senhor Bellotti continuem presos por muito, mas muito tempo. Toda vez que eu vejo alguém tentando defender o Ronaldinho Gaúcho, eu falo, o cara é trambiqueiro, sempre foi. Desde que era jogador, ele enganava o time de futebol, ia para outro, ele, bolsonarista, pediu voto para o Bolsonaro e agora ele entra com um passaporte falso em outro país. É muito, mas muito difícil defender o Ronaldinho Gaúcho. E se você gostou do vídeo, se você tem algum comentário mais a fazer, comente. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha e não esquece de se inscrever no canal, porque é muito importante aumentar o número de inscritos e levar essas informações para mais e mais e mais gente. É isso, falou!